Bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com você, sobre você, amém? Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês, de poder desfrutar desse tempo, de conhecer pessoalmente o pastor Domingos, a Beth e tantas outras pessoas, como nós estamos sendo bem cuidados aqui entre vocês, tá? Meus meninos estão radiantes, estão tão felizes, né? De ver tantos adultos assim, brincando, tendo tempo com eles, e é assim, eles estão se sentindo muito importantes, isso é muito legal, tá? Irmãos, eu queria falar sobre seja você a pessoa certa, mas eu gostaria, mas alguma coisa mudou, e eu vou nesse sentido aqui, do que o Senhor tem falado, e aí justifique o Senhor a mudança pelos frutos. Tá? Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Muito obrigado, muito obrigado. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho relutado com isso aqui, porque eu gosto disso. Vamos falar sobre isso, então já tem um tempo já que a gente tinha falado que era sobre isso que a gente ia falar, mas é engraçado que na música de criança o Senhor falou comigo sobre isso. No livro que eu ganhei, eu cheguei aqui e o pessoal foi tão generoso, me abençoou com o livro do pastor Hernandes. Na hora que eu abro, o primeiro capítulo fala sobre alianças e o que estava lá? Esse texto. E aí numa conversa, em outra conversa, e outra conversa, e uma pergunta, e outra pergunta, e o Senhor foi me direcionando para isso aqui. Deus tem algo importante para tratar com a gente nesse sentido aqui, e eu vou seguir o que Deus tem ministrado ao meu coração. Juízes 16, verso 4, diz assim: Depois disto, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebrasse o fio da estopa chamuscada, assim não se soube em que lhe consistia a sua força. Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me dissestes mentira. Ora, declara-me, lhe disse. Declara-me, agora, com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou as cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio novo. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me têm dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: Se tecerem as 7 tranças da minha cabeça com mordidura de teia, e se firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com mordidura de teia, da teia. E as fixou com um pino de tear e disse-lhes: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consistia a tua grande força. Importunando-a,
ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Preste atenção. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila lhe fez Sansão dormir nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a tua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Irmãos, a história de Sansão, descrita aqui no livro de Juízes, nos mostra quem era esse moço. E é interessante a gente ver como Sansão é uma história muito conhecida da igreja e como a gente pode aprender tantas coisas através da vida desse homem. A gente aprende o risco de andar sozinho, de não ter companheiros, de não ter uma boa orientação, o risco de você viver movido pelos seus desejos, o risco de ser tão forte, mas tão forte, que acabar ignorando as suas fraquezas. A gente aprende tantas coisas aqui nesse texto. E Deus, Ele nos mostra, através da vida desse homem, a importância da prudência, a importância do discernimento, a importância de aprender com as dores do passado, a importância de, com os erros do passado, eles serem guias, claro, a partir da voz do Espírito Santo de Deus, a partir da palavra do Senhor, mas serem guias para os nossos acertos no futuro, para que a gente não viva cometendo sempre os mesmos erros. Quando eu olho para a história de Sansão, eu percebo que, em primeiro lugar, ele era fruto de um milagre. Sansão era fruto de um milagre. Sua mãe não podia ter filhos, e o Senhor manda um anjo para anunciar o nascimento dele. Sansão era de uma família crente. Anjo apareceu para eles, irmãos, não foi uma vez só não. Apareceu uma vez e eles falaram assim: tem que aparecer de novo. E apareceu de novo, como assim? Um anjo aparece, não, mas eu preciso também falar com esse anjo. Ele falou com você, agora Manoá falando: eu preciso que ele fale comigo. Ó, Manoá, vamos lá porque ele apareceu para mim de novo, vamos lá para você, porque ele quer falar com você também. Então uma família crente. Sansão, nascido em um lar religioso, também nasceu com um grande propósito. Quando lemos Juízes capítulo 13, verso 1 e 5, nós vemos que Deus o criou para cumprir um propósito. Você vai começar a libertar o povo da opressão dos filisteus. Deus criou esse homem com um grande propósito, revelado. Não é aquela coisa assim: descubra o seu propósito. Descubra o seu propósito. Aquela assim: e aí, vamos sentar, vamos ler livros, vamos orar, vamos buscar o discernimento de Deus. Qual é o meu propósito? Espera aí. Ele já sabia para que havia nascido. Certamente seus pais, desde muito moço, falavam com ele: olha filho, você é diferente. Deus vai te usar para fazer grandes coisas. Você é um libertador. Você vai ser uma referência para o seu povo. Imagina essa criança crescendo ouvindo isso. Olha, não foi qualquer um que falou isso não, foi o anjo. E não é um anjo que apareceu uma vez e foi embora, não foi um devaneio. Foi o anjo do Senhor, ele apareceu 2 vezes e revelou o teu propósito. Olha que coisa impressionante. Então, fruto de um milagre, nascido num ambiente religioso, nascido com um propósito,
dono de uma força sobrenatural, tão forte, mas tão forte, que era costume reunir exércitos para lutar contra os filisteus, e ele sozinho, era capaz de vencer exércitos, desbaratava um exército inteiro. Forte, um homem muito forte. Ele foi um grande juiz, um líder, um herói de seu povo. Quando nós lemos Juízes capítulo 15, verso 20, nós vemos isso muito claro. Como ele era respeitado pelo seu povo, como ele era visto como um herói para aquele povo. Mas é interessante como Sansão oscila, né? Ao mesmo momento que ele era visto como um herói, que ele era visto como um grande libertador, o mesmo povo que olhava para ele falava assim, a esperança está aí, esse homem aí, daqui a pouco eles pegavam ele e entregavam para o inimigo. Como oscilava a fé desse moço, né? Como a vida dele foi feita de altos e baixos, né? Como um tão forte pode ser tão fraco. Impressionante a gente ver isso. Então, apesar de tudo isso, Sansão vivia esses altos e baixos. Não era algo comum, não. Algo comum. Quem foi que te disse que você é tão forte que não pode passar por dias maus? Comum. Normal. É um ser humano. E graças a Deus a Bíblia não oculta a humanidade dos grandes heróis. Porque se fizesse isso, nós teríamos muita dificuldade para poder sermos cristãos, sinceros, genuínos. E apesar dos nossos erros, olhar e falar assim, esperança para mim. Se eles conseguiram, eu também consigo. Felizmente, a Bíblia ela não ocultou isso, né? Então ele era extremamente forte e ao mesmo tempo extremamente fraco. Olha a força de Sansão. A Bíblia nos conta que ele despedaçou um leão com as suas próprias mãos como se fosse um cabrito. Eu fico pensando como deve ser difícil despedaçar um cabrito, mas a Bíblia está dizendo que ele fez como se fosse um cabrito. Então naquele tempo deve que era mais fácil, né, despedaçar um cabrito, né? Se um cabrito para mim já é difícil, imagina um leão, não é? Pois é, mas ele fez. Impressionante. Né? Sansão despedaçou um leão novo como se fosse um cabrito. Ele arrebentou cordas novas como se fossem linhas. Está lá em Juízes, capítulo 14, verso 5. Aliás, capítulo 15, verso 14. Ele feriu 1000 homens sozinho com uma queixada de jumento. Sozinho. Enquanto os outros líderes precisavam reunir exércitos, ele sozinho, na força do Espírito, foi lá e derrotou, né, feriu 1000 homens. Tá, em Juízes 15, 15. Ele arrancou os portões da cidade e carregou nos ombros. Você tem ideia do que é um portão de uma cidade naquele tempo? Aquelas cidades eram fortificadas por muralhas altíssimas. Havia o terror, o temor de que o inimigo pudesse invadir aqueles locais e saquear, e matar, e destruir aquilo que eles haviam construído. Por isso era tudo muito bem fortificado. E os portões, eles eram semelhantes ao tamanho das muralhas. Certamente eram muito altos, muito pesados para proteger o que estava ali dentro. E esse homem pega aqueles 2 portões e carrega ele como se não tivesse carregado nada, coloca nos ombros e vai embora com ele. Forte, muito forte. Sansão era muito forte, ele era dono de uma força extrema, sobrenatural, mas ao mesmo tempo muito fraco. Olha a fraqueza de Sansão. Sansão não ouviu o conselho dos pais. Diz a Bíblia que ele se afeiçoou por uma mulher de Tímina. E os pais tentaram dissuadi-lo, meu filho, não há entre os seus irmãos mulher para ti. Não há entre os seus patrícios uma mulher que viva com os mesmos princípios, com os mesmos valores, que sirva a Deus, que ame a Deus. Não há entre nós alguém que te agrade aos olhos. Eu quero esta. Eu quero esta. Não há ninguém entre os nossos. Eu quero essa daqui. É essa daqui que eu quero. Desprezou o conselho dos pais. Tem coisa, gente, é impressionante isso, porque não existe uma mensagem adaptada para vocês, não. A palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E não tem como eu olhar para vocês e falar assim, não se encaixe em vocês o que eu estou dizendo, porque a palavra de Deus foi feita para os servos de Deus, para os filhos de Deus. E essa palavra é para vocês. Deixa eu te contar uma coisa aqui, coisa assim, né? Para você, como pode? A minha mãe ficou viúva. E quando ela teve um convite para recomeçar a vida sentimental dela, os pais dela, muito idosos, ela honrou eles, pedindo para que eles abençoassem, para que eles orassem, né? E lá em casa, como desde muito cedo, né, eu estou no ambiente cristão, nós amadurecemos muito rápido, né? Sabe o que aconteceu? Minha mãe veio pedir a minha bênção
para namorar. Filho, eu queria que você nos abençoasse. Ela reconhecia a autoridade sobre a minha vida, e ela foi lá apresentar o seu admirador, né? Que a gente já sabia que não tinha nada de secreto, porque assim, eles se olhavam diferente. De repente aquele moço começou a participar dos momentos em família que a gente tinha de oração. A gente reunia a rua a nossa rua, né? Os nossos vizinhos ali, para ter um tempo de comunhão, para orar, para poder ler a Bíblia junto. E apareceu aquele moço que não era da rua. Eu falei assim, tem alguma coisa aí, né? E a gente foi observando como ele se aproximava e tudo. E aí de repente ela, olha, eu queria confessar que nós estamos caminhando e tudo. Nós ainda não nos beijamos. Minha mãe fez o propósito que eu fiz, gente. Tá? Ó, nós ainda não nos beijamos, nós estamos caminhando, estamos nos conhecendo, né? E aí pediu para que eu pudesse abençoar. Gente, há uma coisa profunda na bênção. Não importa se é um filho, se é uma mãe, não importa. A bênção, ela é maravilhosa. Você precisa entender a profundidade da bênção. Se você ainda tem seus pais vivos, não importa se você tem 30, 40, 50, não importa. Busque a bênção dos seus pais, não despreze o conselho dos seus pais, ouça os seus pais, porque certamente Deus os colocou sobre você para transmitir a bênção dele sobre você. Mas Sansão era fraco ao ponto de não ouvir os pais. Não tem idade para isso mais. Eu já pago as minhas contas, eu já sou dono do meu nariz, eu faço as minhas escolhas, não preciso compartilhar nada com ninguém. É isso aí, pronto, né? Moro sozinho, sou dono. Pronto, não preciso fazer nada. E ele não ouviu o conselho dos pais. Ele vivia buscando satisfação em relacionamentos e pessoas. Ele era desequilibrado emocionalmente. Juízes capítulo 14, verso 7. Há uma tradução, a nova tradução na NTLH, que diz que Sansão viu uma mulher e pediu ela em casamento. Viu uma mulher e pediu ela em casamento. Peraí, ele viu, ele se afeiçoou, ele gostou do que viu e já pediu ela em casamento. O texto aqui vai dizer que ele olhou para ela e gostou dela, aqui na tradução que vocês utilizam, né? E eu lendo aqui, pessoal, não é porque eu sou analfabeto, não, é porque a gente transita entre os jovens, a gente usa aquela linguagem que, né, encaixa mais aí, mas eu estou aqui, né, e aqui eu quero ler aquilo que vocês leem, né? Não é o que passa lá na tela, então eu vou ler aquilo que vocês leem. Aí essa versão mais erudita aqui, eu fico meio assim com ela, tá? Né? Mas ele era desequilibrado emocionalmente. Vou falar com vocês aqui. Sansão tinha aquilo que eu chamo de coração de miojo. Coração de miojo. E você precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Ele era tão desequilibrado que era instantâneo. A pessoa olhava para ele e dava bom dia. Eu também te amo. Quer meu telefone? Endereço? Olha, bom dia! Nossa, eu me apaixonei. Tem gente que é assim, né? E é interessante que o pastor deu aquela sugestão do crachá, cara crachá, né? Dá uma olhada no crachá e tal. Tá, a pessoa às vezes vai ter um interesse de olhar o seu crachá para se aproximar, mas calma. Cuidado para você não mergulhar fundo em relacionamentos rasos, em coisa muito rasa. Não tem esse coração que se entrega tão facilmente, que vê, gosta e já está amando. Que uma pessoa falou algo que despertou e ela já está assim, idealizando o casamento, a roupa que vai entrar na igreja, a roupa dos padrinhos. Calma! Ei, calma! Quem espera não se desespera. Calma! Mas ele era desequilibrado ao ponto de olhar, gostar e casa comigo. Casa comigo. Vivia buscando satisfação em relacionamentos. Se você for em Juízes capítulo 14, verso 7, você vai ver que ele viu essa mulher e se apaixonou. Juízes 16, verso 1, ele se entrega a uma prostituta. Juízes 16, verso 4, ele se entrega a Dalila. E ele era esse homem assim, que buscava em pessoas, buscava em relacionamentos, tentava, ele acreditava que só seria feliz o dia que ele encontrasse alguém. Ímpar, não era feliz. Não, eu preciso encontrar alguém. E por isso Sansão, ele estava nesse ritmo de entrar em relacionamento, sair de relacionamento, em busca dessa tal felicidade que só encontraria o dia que ele encontrasse alguém.
E você vai vendo como ele vai se ferindo, como ele vai passando por uma decadência emocional, ao ponto de ver e gostar de uma pessoa fora do seu povo, não fazia parte do propósito. Ao contrário, Sansão, você precisa combater essas pessoas. Você está se relacionando com essas pessoas. É aquela história, dormindo com o inimigo. O inimigo, eles são do povo inimigo. Sansão, isso não vai dar certo. Não, eu gostei dela. É ela que eu quero. Mas vocês estão sendo preconceituosos. Gente, é outro tempo. Esse negócio de julgo desigual já não é para mim. Isso é para os adolescentes. Isso é para os jovens. Para mim, julgo desigual. No auge da minha experiência eu vou converter ele. Você vai ver. No auge da minha experiência eu vou converter ela. Que engano. Que engano. É tão fácil você virar para alguém e falar assim, o negócio é o seguinte, eu sou de Deus, e para mim namorar tem que ser de Deus. Aí a pessoa pergunta assim, o que é ser de Deus? Aí você fala, tem que participar da classe lá da igreja dos catecúmenos, para você poder aprender o que é ser de Deus. Então tá bom, que dia que é? Então tô lá, aí a pessoa vai. Já participei, tem mais alguma coisa? Tem, agora você tem que batizar, fazer profissão de fé. É isso? Como que faz? Vai lá no pastor, agenda e vai fazer. Tá, não, então beleza, eu vou lá. Agora você tem que fazer devocional comigo. Claro, vamos fazer devocional. Agora você precisa... Gente, até orar. Agora nós vamos orar todos os dias. Vamos orar todos os dias. Mas é você que está forjando essa pessoa. Percebe? Percebe que não tem uma ação do Espírito ali? Tem uma ação sua? É você que está... Você está construindo, idealizando algo que não existe. Está ditando para a pessoa o que ela precisa para te conquistar. E se ela estiver muito interessada, até pastor ela vira. Obreiro, diácono, presbítero. Os infiltrados, né, pastor Domingos? Pastor Domingos fala dos infiltrados. Os infiltrados. Tome cuidado, para você não se enganar achando que, não, eu vou conseguir trazer ele para Deus, eu vou conseguir convertê-lo, né? Respeitosamente, só uma coisa assim, eu conversava com uma pessoa que ela, assim, me falou sobre uma experiência traumática que ela teve nessa área, e ela falou que se feriu tanto porque era um homem de Deus, e quando a pessoa ela parece ser uma pessoa de Deus, a gente acaba, né, confiando. A gente esquece a humanidade. A gente esquece que, embora seja homem de Deus, está aqui, é falho, é fraco, mas a gente vai assim, não, mas é de Deus. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele estuda teologia, que coisa maravilhosa, ela também e tal, e a gente vai se entregando, e a gente vai confiando, vai revelando os segredos do coração, se entregando. E aí na hora que ela me contou, me narrou a história, eu falei, meu Deus, o que eu vou responder, meu Deus? Tão doloroso, tão... Aí ela foi e falou assim, pois é, porque... Aí eu falei com ele que ele tinha que batizar, e ele batizou. Eu falei, Mas espera aí, esse homem de Deus... É com muito carinho, muito respeito, estou usando essa lição. Talvez ela até esteja entre a gente, mas só para você entender como que às vezes a gente acaba idealizando, acaba se entregando ali, né? Mas esse homem de Deus batizou por um chamado seu. Você entende? Você entende o que eu estou falando? O cuidado que nós precisamos ter? Ele era um homem de Deus, mas o Senhor não conseguiu chamá-lo para o batismo antes dela aparecer. Aí ela apareceu, ela disse, você precisa batizar. E o que ele fez? Misericórdia. Olha, a história de Sansão nos mostra que a queda também não acontece repentinamente. Além de tudo isso, além dessa questão que envolve o coração, além dessa questão que envolve a fraqueza, a força sobrenatural e a fraqueza moral, a história dele também nos mostra que a queda não acontece do dia para a noite. Um casal de namorados não vai para a cama do nada. Há uma construção, há um jogo de sedução, há uma negociação. São passos que são dados e que não são cortados. É uma conversa,
É um toque. É uma aproximação que vai acontecendo e a gente vai gostando. A gente deveria dizer assim, não. Mas a gente está tão carente que a gente fala, ai, eu preciso dizer não, mas eu não consigo. E a gente vai fazendo barganhas. A gente vai deixando a coisa acontecer. Gente, um casamento, ele não acaba do dia para a noite. Não é do dia para a noite que um casamento acaba. Ele vai sendo minado. A alegria do casal vai sendo minada. E você que está aqui e talvez teve essa experiência de ter um casamento que não deu certo, olhando para trás hoje, talvez você perceba como que foi esse processo. Como isso foi acontecendo. Porque vocês se casaram para dar certo. Haviam sonhos, planos, projetos. Vocês estavam muito envolvidos naquilo e queriam que aquilo desse certo. E alguma coisa foi saindo do lugar, alguma coisa foi se desajustando e não foi reajustada. E aquilo foi minando a alegria, o prazer, a harmonia, o desejo de ficar junto ao ponto de vocês não se suportarem mais. Não acontece do dia para a noite, você precisa aprender isso da noite para o dia, não acontece. Você precisa aprender isso para que você não repita os mesmos erros e não fique nesse ciclo de repetição, de viver sempre as mesmas coisas, de ver as coisas se desajustando e falar assim, peraí, opa, preciso ajustar isso aqui. Porque as suas histórias elas vão ser com finais sempre trágicos se você não aprender a resolver aquilo que precisa ser resolvido. Você precisa aprender isso. Preciso resolver aquilo que precisa ser resolvido, ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Um adultério não acontece, não é algo que simplesmente acontece. Foi uma conversa lá no trabalho, foi um olhar. Foi não tomar a iniciativa de mudar de mesa. Eu trabalho de frente para ela, mas é meu trabalho, então, como é meu trabalho, eu não posso me dar o luxo de pedir o meu patrão para me mudar de lugar, porque eu sou profissional e tal. Sansão, o forte. É a mentalidade daquele que se acha forte, ó. Porque eu sou profissional, então, como profissional, se eu... Olha o risco. Aqui é o meu ambiente de trabalho, né? E aí, lá do ambiente de trabalho, daqui a pouco tem os happy hours. Né? Olha, então agora saiu do ambiente de trabalho e ele vai na sexta-feira com os amigos e ele tem a opção de escolher outra cadeira e onde ele senta. Ela tem a opção de escolher outra cadeira e onde ela senta. Não, mas eu sou um profissional. Isso não vai acontecer comigo. E a gente vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, até que a gente, a gente vai se envolvendo, não acontece, não simplesmente acontece, é uma construção. O processo da queda, o processo da destruição de uma pessoa, ele vai assim, ele é sedutor. Sedutor, vai te seduzindo, vai te seduzindo. Olha só, a história de Sansão, ela é incrível. Ela narra, a partir desse processo de decadência moral, a história vai nos mostrando que Sansão descia. Você já viu o texto? Desceu Sansão a Tímina. Desceram os pais de Sansão a Tímina. Bom, se os filisteus subiram, certamente quando foi lá, desceu. Sansão descia. Ele descia geograficamente, descia moralmente, descia espiritualmente, e ele se afastava paulatinamente do Espírito Santo. Ao ponto de não perceber esse afastamento. Porque é assim que a coisa acontece. Você vai gradualmente se afastando, vai se esfriando. As coisas vão se apresentando e elas vão te seduzindo, te afastando, te afastando, te afastando. E quando você vê, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, onde eu vim parar? Meu Deus, como eu pude vir tão baixo, como eu pude me submeter a algo tão cruel, tão doloroso. Gente, pessoas que estão presas em relacionamentos abusivos, que acreditam que se terminarem não vão encontrar nada melhor, que não, ai meu Deus, eu não consigo deixar ele, e elas se sentem assim, os messias para essa pessoa, o salvador, o ungido para salvar aquela pessoa. Ai, se eu abandoná-lo, peraí, ele está te fazendo tão mal, e você está pensando, se abandoná-lo, se deixá-lo, você está se submetendo a uma coisa tão dolorosa, desastrosa, que está dilacerando a sua alma, está te destruindo, e você ainda
ainda está pensando ainda se. Mas a gente vai se envolvendo, vai se afastando, se envolvendo, se afastando, até que de repente, é só um milagre do Senhor para abrir os nossos olhos que foram furados pelo pecado, que foram cegados, é só um milagre. É aquela oração: Senhor, dai-me a sua força mais uma vez. Me dá a sua força só mais uma vez, Senhor, para que eu consiga me livrar disso tudo. A história desse homem. Ele descia, enquanto ele descia geograficamente, moralmente, ele se afastava de Deus. Um dos maiores erros de Sansão foi quebrar seu voto com Deus. Ele era nazireu. E como nazireu, nós lemos lá em Números capítulo 6 ou 9, me foge agora a memória. Deixa eu ver, não anotei aqui, 6 ou 9, acho que é Juízes 6. Como nazireu, ele não podia tocar em cadáver, não poderia se aproximar de um cadáver, não poderia beber vinho e não poderia rapar o cabelo. E ele quebra esse voto dele de não poder tocar num cadáver. Diz o texto que ele despedaçou aquele leão como se fosse um cabrito, né? Despedaçou ele. E um dia ele passando por aquele local, ele decide ir lá, para ver ali, naquele local onde estava aquele leão. E ele encontra abelhas, mel no leão. Se aproxima, toma do mel. Olha o simbolismo disso. Encontrando prazer na morte. A Bíblia, ela nos demonstra que aqueles que não estão em Cristo estão mortos espiritualmente. Ao descer a Tímina e dizer, é esta, ele já tinha experimentado do prazer na morte. E agora Deus coloca um cadáver com mel, simbolicamente para mostrar, olha, você está brincando com a morte. Você está encontrando prazer na morte. Olha o que você está fazendo, você está encontrando descanso, refrigério para a sua alma fora da vida. A vida está aqui, irmãos. Entre nós precisamos nos relacionar com os vivos, com aqueles que estão em Cristo. Evangelismo é uma coisa, vida sentimental, construção de famílias que serão colunas para a igreja do Senhor é outra coisa. Você pode evangelizar tantos quanto o Senhor te mandar, mas não brinque com a sua vida sentimental acreditando que você vai conseguir converter ele ou ela, não. Acreditando que você, na força do seu braço, vai conseguir ressuscitar o morto, o cadáver. Não, ele me satisfaz, ela me satisfaz, eu fico muito emocionado quando vejo, meu coração se alegra e você vai se envolvendo, e achando que vai mesmo fazer aquele vale de ossos secos ressuscitar sem a força do Espírito Santo. Fazer voltar a viver sem a força do Espírito Santo. Quando você percebe, está lá você, perdendo a presença de Deus, se afastando de Deus, porque está encontrando prazer no cadáver, na morte. Então Sansão entra nesse relacionamento em julgo desigual, se casa, ele estava tendo comunhão com os seus inimigos numa festa de casamento, comunhão com aqueles que Deus ungiu para combater, comunhão com aqueles que Deus o fez nascer para livrar o seu povo deles. Coisa estranha, não? É interessante perceber que, embora o texto de Juízes ele não deixe isso muito claro, né? E a gente não está aqui para dizer o que o texto não deixa claro, mas a tradição mostra que os banquetes de casamento eles eram regados de vinho. Regados de vinho. E o banquete foi dado de acordo com a tradição. Se Sansão bebeu ou não bebeu, não sei, mas havia vinho naquele local. E a atitude de Sansão entre os moços aqui é de um embriagado, você viu? Aquele cara que no final da festa ele vira e fala assim, tem um enigma para você aqui, ó. Negócio é o seguinte, agora eu estou falando aqui, Sansão faz um enigma. O homem que foi chamado para ser um herói para o povo de Deus, agora está aqui distraindo com o inimigo, um banquete com o inimigo, se divertindo, enquanto deveria estar lá nas disciplinas espirituais, buscando a revelação de Deus, procurando estar no centro do propósito de Deus,
Está aqui agora, aqui, ó, fazendo um enigma, né? Igual aqueles bêbados em fim de festa, né? Aí ele conta o enigma, desafia os convidados a decifrarem o enigma, e eles ficam, nossa, se nós não descobrimos o enigma, nós vamos ter que arrumar essas 30 vestes para Sansão. Então vamos ter que descobrir. Eles tentam descobrir, e nada de descobrir. O que é que eles fazem? Vão até aquela que ele disse, é essa? Mas filho, não há ninguém entre o seu povo? Não, é essa. Eu quero essa. E aí eles falam, ó, dá um jeito de descobrir o segredo do enigma. Dá um jeito de decifrar isso, porque senão nós vamos matar você, vamos colocar fogo na sua casa. Dá um jeito de descobrir qual é o segredo. E aí ela começa. Ah, Sansão, você me ama? Ah, se você me ama, me conta o seu segredo, vai. Aí ela começa. Ah, você não me ama. Porque se você me amasse, você me contaria o seu segredo. Prova, vai, prova. Fala só para mim o seu segredo. E ele cai naquela velha e antiga história de que se você me ama, prova. Ele provou. Sabe o que ela fez? Contou para os inimigos o segredo de Sansão. E aí no fim da festa, Sansão chega e fala assim... Vocês não sabem o segredo. Eles falam, sabemos sim, Sansão. E ele descobre, não poderia ser outra pessoa que contou para vocês, senão aquela que eu disse, é essa. A mulher entregou o segredo dele. A mulher contou o segredo. Mas eu confiei nela, ela estava lá, né, no meio daquele povo, mas ela não parecia ser daquele povo, ela era tão especial, ela era tão assim, ela só não era crente, ela só não estava lá entre o povo de Deus, mas assim, nossa, só faltava Deus na vida dela. Tinha tudo. Era só um detalhe. E é impressionante ver como isso tem sido tratado como um detalhe, né? É impressionante ver como Deus tem sido tratado como um detalhe. Porque a gente vai lá e lista as nossas prioridades, né? Vai listando as nossas prioridades, o que eu quero, o que eu não quero, né? Tal e tal e tal. Aí depois a gente chega lá e... Aquele último tópico. É um servo de Deus? É uma serva de Deus? Mas a gente vem listando. E quando Deus está lá em primeiro lugar, muitas vezes é só porque, tipo assim, se eu não colocar Deus aqui agora, vai ficar estranho, né? Porque assim, nos congressos você pergunta assim, qual é a característica mais importante que você espera encontrar em alguém? Aí a pessoa se sente assim, não, é claro, em primeiro lugar Deus, né? Aí depois, porque se ela não fala que ela, né, quer encontrar Deus, parece que ela não é crente, parece que ela não é de Deus, gente. Então ela, não, gente, em primeiro lugar eu busco Deus na vida da pessoa, tá? E aí depois... Né? Mas muitas vezes Deus é visto apenas como aquele detalhe lá. Confirmou tudo, agora deixa eu ver isso aqui. Então Sansão foi persuadido, caiu naquele conto da prova de amor, contou o segredo. E aí, quando nós vamos caminhando para esse texto que nós lemos, Juízes capítulo 16, a gente vê Sansão se encontrando com Dalila. Novamente, é essa? Eu quero essa. Não adianta os pais tentarem, meu filho, mas não há entre os seus. Não, pai, eu quero essa, é essa que eu quero para a minha vida. Aí está ele lá, com Dalila, né? E olha a história. Sabe o que aconteceu aqui? Num determinado momento da história, Dalila olha para Sansão e fala assim, você é forte, né? Muito forte. Se você me ama, me conta o segredo da sua força. Me conta o segredo da sua força, porque você é forte. Como é que alguém pode te subjugar? Como é que alguém pode te dominar? Olha o ciclo vicioso, repetitivo, e olha a oportunidade de dizer assim, chega, basta. Mas sabe o que ele fez? Brincou com o perigo. Ele pensou, não vai acontecer de novo. Não, de novo não, né? Então, eu aprendi, agora eu vou saber como lidar com isso. Então, eu vou começar a brincar com ela e não vou contar o meu segredo. Na primeira vez ele entrega, é isso. Agora não.
Claro que eu não vou cair nisso de novo, né? E aí ele continua. Ele deita sobre o colo dela, ele deixa ela passar a mão no cabelo dele, ele vai se envolvendo, ele vai cada dia mais se tornando ali dependente, encontrando nela aquela satisfação da carência, e o jogo ele vai tendo esse processo, né? Porque a queda não acontece do dia para a noite, não acontece de uma hora para outra, então ele começa ali, dá uma história, conta uma mentira para ela, diz assim, é isso, e ela faz. Sansão, seus inimigos estão aí. Ele se levanta e ele destrói os tendões como se fosse nada. Mas você está mentindo para mim, Sansão. Você não me ama. Porque se você me amasse, você contaria o segredo da sua força. Nós não vamos ficar juntos para sempre. Não foi o que a gente disse. Você me ama, eu te amo. Nós vamos viver isso para sempre. Sansão, se você me ama, você precisa me contar o segredo da sua força. Como é que eu posso te destruir, Sansão? Olha, gente, como nós podemos te subjugar, Sansão? Você precisa me contar o segredo da sua força. Não, então tá bom. Não era os tendões. Se você pegar cordas novas que não foram usadas para outra coisa e me amarrar com elas, então eu vou perder a minha força. E o que ela faz? Amarra. Os inimigos estavam lá. E ela diz, Sansão, seus inimigos vêm aí. E ele rompe com aquelas cordas como se fossem linhas. Levanta. Sansão, Sansão, eu não estou aguentando mais, Sansão, eu te amo tanto, eu entreguei minha vida para você, Sansão, e você não confia em mim, você não me ama. Sansão, se você me ama, prova que me ama, Sansão, conta-me o segredo da sua força, conta-me como eu posso te destruir, como eu posso te subjugar. Sansão, me mostra, eu preciso saber, Sansão. Olha como a coisa ela vai acontecendo. É o cabelo. Se você amarrar as minhas tranças, eu vou perder a minha força. É o cabelo. E o que ela faz? Ela amarra as tranças de Sansão e grita, Sansão, seus inimigos, vem aí, Sansão. E o que ele faz? Ele levanta de novo. E ele destrói os inimigos. E ela de novo, irmãos, tenta, Sansão, você precisa me contar o seu segredo, eu não estou aguentando mais. Sansão, eu te amo tanto, mas você não me ama como eu te amo, você não me corresponde. A queda já estava ali armada, irmãos. Já estava ali no cabelo. Ele não aguenta, ele é tomado de um desejo de morte, a Bíblia fala. E ele fala, olha, é porque eu sou nazireu. Não pode passar navalha na minha cabeça, porque se passar navalha na minha cabeça, eu vou perder a minha força. E o que ela faz? Ela deita ele no colo. Ela o acaricia. E ela arranca o cabelo de Sansão. E ela diz, Sansão, seus inimigos estão aí. E ele se levanta e diz, me livrarei deles como antes. O texto de Juízes, capítulo 16, verso 20. Meu Deus, como isso dilacera meu coração ao ver um homem tão forte, com um propósito tão grande. E o texto diz assim, não sabia Sansão que o Espírito do Senhor o havia abandonado. Não sabia Sansão que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Porque a coisa vai acontecendo, a gente vai vendo a coisa acontecer, a coisa se repetir, vai se repetindo, e a gente não toma uma atitude de dizer, basta, já chega, de novo não. A gente vai se anestesiando. Sansão, novamente aqui, destruído por não ser capaz de ouvir o grito das suas cicatrizes. Tem uma cicatriz aqui de quando eu era criança, fruto de desobediência. O pai estava construindo e falou assim, olha filho, aquele lugar onde o pessoal vira o ferro, né, para poder fazer as colunas, né, virando ferro no gabarito. Filho, não brinca ali não, porque ele tem muita ponta. Né, menino que ficava empoleirando em tudo, e aí brincando lá, fui descer daquele negócio e me cortei. E toda vez que eu olho para aquela cicatriz, eu me lembro, foi por causa disso. Né? Às vezes ela está aqui e ela é ignorada, porque a gente nem lembra que ela está aqui. Aí um dia eu estou em casa e minha filha olhou e falou assim, pai, o que é isso? Aí eu fui contar a história, porque a cicatriz tem uma história. Por trás da cicatriz tem uma história.
Aí eu fui contar para ela, olha filha, por causa disso e tal. A gente continua em ciclos viciosos de relacionamentos doentes, de se entregar e de contar o segredo, de abrir o coração, de mergulhar fundo em relacionamentos rasos, porque a gente não aprendeu ainda a ouvir o grito das cicatrizes. As cicatrizes estão aí, para poder dizer para você, de novo, olha aí, olha aí, de novo, olha o que está acontecendo de novo. Você vai continuar nesse processo, vai continuar por esse caminho, olha o que está acontecendo. Você não percebe que é a mesma coisa, que está se repetindo. Se você me ama, prova contando o segredo da sua força. Novamente, a mulher de Tímina, me conta o seu segredo. Se você me ama, me conta o seu segredo. Dalila, se você me ama, me conta o seu segredo. Ninguém cai do dia para a noite. Muitas vezes nós caímos nesse ciclo interminável de escolhas erradas, porque a gente não é capaz de olhar para essas cicatrizes que doem, que amargam a alma, que nos trazem experiências assim tão dolorosas e dizer assim, basta. Vou me livrar deles como antes. Não sabia Sansão, que ele foi tão anestesiado, se afastando, descendo, forte, ignorando suas fraquezas. Chamado para um propósito, nascido num ambiente familiar, um herói para o seu povo, forte, mas fraco. Não se engane. Assim como aconteceu aqui em Dalila, que os chefes dos filisteus vieram até ela para descobrir o segredo da força, o inimigo sabe o segredo da sua fraqueza. Ele sabe. E ele envia suas propostas no caminho do propósito. Coisas que agradam os olhos, que mexem com o corpo, coisas que nós queremos muito, para nos afastar da presença de Deus e do seu propósito para nossas vidas. Você precisa discernir, abrir os seus olhos e entender que algumas coisas estão se repetindo na sua vida, porque você ainda não deu um basta naquilo que você está vendo. Olha, está começando de novo. Está se repetindo, é do mesmo jeito. Se é do mesmo jeito, não é para mim. Eu já vivi isso aqui. Eu já sofri por causa disso. Não quero sofrer de novo. Irmãos, que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações. Que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele possa abrir os nossos olhos para que a gente possa identificar os ciclos, as repetições, para que a gente seja capaz de perceber que nós estamos indo pelo mesmo caminho de novo. Concluo essa mensagem com uma coisa que uma psicóloga cristã, que ela falou assim, olha, eu queria que o senhor viesse aqui, não sei o que aconteceu, se ela assistiu minha palestra, esse cara precisa de tratamento, então, me chamou lá para o consultório dela e ela, eu quero o senhor aqui semana que vem de novo. E ela foi cuidando de mim, conversando comigo. Um dia ela me contou uma história. Ainda bem que o Heitor não está aqui, né? Porque não gosta que conta história. Mas ela contou me narrou uma poesia, de uma moça que ela descia a rua. Eu desço a rua. Naquela rua tem um buraco. E eu caio naquele buraco. E eu me sinto muito triste porque caí naquele buraco. E eu espero que alguém me tire daqui. E ninguém vem me tirar. Eu reúno as minhas forças, me levanto, saio daquele buraco. No outro dia, eu desço aquela rua e tem um buraco. E eu caio naquele buraco de novo. E eu fico tão triste porque ninguém vem me tirar daqui. Ninguém estende a mão. Ninguém me ajuda. E eu fico aqui remoendo essa dor de ter caído nesse buraco de novo e ninguém estende a mão para me ajudar. Mas eu reúno as minhas forças novamente, saio daquele buraco.
No outro dia, eu desço aquela mesma rua e lá tem um buraco. E eu caio novamente naquele buraco. E eu culpo o mundo, eu culpo as pessoas, eu culpo Deus, eu culpo todos. Porque eu estou aqui de novo e ninguém vem me tirar daqui. E de tanto descer aquela rua, cair naquele buraco, um dia ela acorda e ela lembra que tem uma rua, que tem um buraco, e que ela cai todos os dias naquele buraco, e que ninguém vai tirar ela, e ela se enxerga como protagonista da vida dela, e ela desce por outra rua, onde não tem um buraco, porque ela entende a responsabilidade dela de fazer escolhas diferentes para ter resultados diferentes. Desça pela outra rua em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida. Ninguém marcou o namoro com propósito lá, tá? Tá? Ninguém tirou foto assim e falou assim, olha, está acontecendo o Congresso Uno. Não, 2 pessoas marcaram, tá? Não vou... 2 pessoas marcaram. Mas não tem só 2 pessoas aqui, né? Ó, você vai ser... Já foi maior, a gente já teve 3 milhões de seguidores. Aí roubaram o nosso perfil, nós estamos recomeçando, estamos em 298 mil. Ó, são 298 mil oportunidades de Deus para a sua vida, hein?